Então, a gente aprende a regra para entender como é que são as exceções, como é que eu vou burlar. Então, quando eu começo a fazer isso, eu também coloco um limite duplo, né? Então, aquilo que é regra e aquilo que não é regra, aquilo que é o confortável. A criança precisa entender, o adolescente precisa entender. Não, aqui é o confortável. Então, eu estava falando do exemplo do jogo e eu, por algum motivo, não terminei o que eu queria dizer, que às vezes, para o adolescente, vai ter que ser feito um acordo, por exemplo, tudo bem, de segunda a sexta não, no sábado você pode, até tal hora ou até tal hora, e aí no domingo não, porque na segunda tem aula. Esses são só exemplos, né? De quando você vai chegar num acordo em algum determinado, liberar alguma coisa e entender, ó, a regra é porque você vai estudar, porque é de aula, porque eu preciso dormir cedo também, que vou trabalhar, aí vai colocando as situações, mas aqui a gente, porque você já fez a regra, explicou o porquê, e ela já tinha o dia em que não podia ser, como uma dieta, né? Dia tal é o dia que você come de tudo, porque é um dia que você vai sair. Então, assim, na hora que eu for pensar na regra, eu consigo entender que tem algum momento onde essa regra não precisará ser cumprida e colocar o porquê. Mas não é simplesmente um belo dia esquecer que a regra existe. Então, nesse belo dia aqui, a gente não fez e tudo bem por isso, né? Isso acaba gerando um limite duplo. E sempre que tem limite duplo, tem uma tendência a não existir limite nenhum. Então, o que eu ensino para alguns pais, e é muito nítido que os que fazem, nossa, melhora muito a convivência em casa, e os que não fazem, tem uma família que faz 1 ano que eu digo as mesmas coisas, e eles não fazem. Estabelecer as regras em casa, estabelecer as regras sobre determinado assunto. Então, numa conversa com todos os que são envolvidos, e no caso, se tiver filhos envolvidos, se você puder começar, se for o caso de ser casado e começar o casal conversando para o casal entrar em acordo, é essencial. Então, antes de passar para os filhos, o casal entra em acordo, se for essa a questão. Se não, se é uma mãe solo ou um pai solo, conversa consigo mesma, né, e estabelece aquilo ali, para ter um limite só. E no momento dessa conversa, valoriza o vínculo. Valoriza o vínculo, valoriza o amor, valoriza a importância do outro, o que aprende com o outro, né? E quando você se coloca na posição de aprendiz, você sai daquele lugar do que sabe demais, né? Do lugar do saber. Então precisa uma certa humildade para você se colocar no lugar de aprendiz. Eu também aprendo com você. Eu também aprendo com você em muitos momentos, mas agora eu estou com a missão de te ensinar algo. Por exemplo, né? E eu, nessa conversa, eu posso aprender mais com você. Por isso que eu queria trazer essa conversa, trazendo esse problema. Então, a apresentação de qual é o problema. Naquele momento que eu apresento o problema, eu falo como eu me sinto. Né? Como eu me sinto e por que eu me sinto assim. As minhas emoções, os meus pensamentos sobre esse fato. E aí eu trago, que solução nós podemos dar? Eu gosto muito de usar um exemplo, quando eu dava aula de teatro, na época da ONG, para criança. E as crianças não me obedeciam, e eu ficava naquele, nossa, o que eu vou fazer com essas crianças? E tinha um menino que eu acabei mandando ele embora. Eu disse, olha, você vai embora, porque você não respeita. E aí expulsei o menino da sala de aula, né? E foi assim, eu não sabia o que fazer. E eu chamei uma psicopedagoga na época e falei, o que eu faço? Eles não estão me obedecendo, tem esse menino que desobedece muito, e eu acabei expulsando ele da sala, e depois eu fiquei preocupada com ele, como ele ia se sentir. E ela me deu a ideia de estabelecer as regras antecipadamente, né? E quando estabelecesse as regras, aí eu fiquei, mas eles são crianças, eles tinham no máximo 10, o maior tinha 10 e a menor tinha 5. Então, eram crianças entre 5 e 10 anos. Eu falei, a criança dessa idade não vai conseguir. Que nada, consegue, né? Eu fiquei super surpresa. O que me deixou mais surpresa nessa época foi como a adesão deles às regras estabelecidas foi muito grande. E eles começavam a dominar qual era a regra e qual era a consequência. Me surpreendeu incrivelmente isso. Então, e quando eu passo esse exercício para pais e mães em casa, que isso pode acontecer, a mudança é muito grande, porque de fato acontece.
Como, por exemplo, eu estou falando de casal, né, e aquele casal vive um padrão do não diálogo, né. Por mais que seja difícil, esse padrão precisa ser quebrado, porque o que acontece? Às vezes um não quer dialogar, ou quando vai dialogar briga, e tem todo esse conflito. Então, é preciso às vezes dizer: "Olha, agora eu queria que apresentar para você que isso é um problema, né. Quando você não conversa, eu sinto que eu não tenho importância, eu sinto que você não confia em mim, e isso me deixa muito inseguro. Ou quando você não conversa, a gente não consegue colocar ordem na casa, porque a gente não consegue, organizar o que não está legal. Então, e aí você traz a solução, é preciso que você converse pelo menos um pouco, pelo menos o necessário, em algumas situações, né. Claro que sempre vai envolver 2. Uma vez me perguntaram assim: "E se eu conversar, conversar e não der certo? E se eu conversar, conversar e não der certo?", por exemplo, num caso desse, que envolve, bom, o outro entender que ele precisa se comunicar, né. Eu até já disse: "Olha, às vezes vai ser preciso uma ajuda médica, uma ajuda psicológica, que quando em último caso, ali a comunicação não é possível, não tem o que eu faça", né. Então, eu não vou deixar, por exemplo, meu filho trancado no quarto horas, ou sem eu fazer nada. Ou ali meu esposo que em toda situação de conflito, cala e aquele conflito nunca resolve, né, só um exemplo. Ou as coisas da manutenção da casa que nunca são feitas, mas na hora que eu trago o que me incomoda, o que eu espero do outro, o que eu sinto, o que eu espero do outro, e eu crio. Bom, se o outro fala: "Não, mas não dá, não, não dá", né, às vezes ele diz: "Ah, vou fazer", e nunca faz. E aí é preciso chamar para, tá, então qual seria a solução para esse problema? Como é que a gente vai solucionar esse problema? E a consequência, ela precisa existir, né. Então, se a gente não conseguir ordenar o que é a minha parte, o que é a sua parte, o que você precisa fazer, o que as crianças precisam fazer, o que os adolescentes precisam, o mínimo, o que é a parte de cada um. Porque cada um de nós, como cidadãos, como membros de uma comunidade, a gente precisa entender que tem um papel. E quando eu trago vínculo, eu trago: "Olha, você é meu filho, né, você é importante para mim", eu trago também que ele tem um papel. É muito comum a gente não dar papel e responsabilidade para a criança, porque ela é criancinha. Aí quando ela cresce, aí você quer que ele tenha, mas ela não acostumou, né, ela não aprendeu a ter um papel, uma responsabilidade, um poder de fala, que aí o adolescente, ele vai brigar pelo poder de fala dele, às vezes, de forma violenta, ou então ele vai se calar de vez, né. Então, é muito importante isso do papel. Então, o que você acha? Ouve o outro, não custa nada. O que você acha que seria a solução? Então, o que é que o outro tem a dizer? Será que seria possível você conversar pelo menos o básico, né, com poucas palavras, mas se esforçar para que haja uma conversa mínima, de acordo com o que você conseguir? Ah, não. Será que seria possível você trabalhar com a terapia ou com uma aula de comunicação, às vezes existe só aula para comunicação, né, ou com Os Homens São de Marte, As Mulheres São de Vênus, que é um livro, ou o que seria possível para resolver nossos problemas?